Olá, amigos internautas, esse é o bloco 2 da entrevista com o Gerson Kauer, ele que é proprietário da Kauer Ideia Imagens. Estamos aqui conversando, né, sobre amenidades. Agora vamos entrar aí mais no lado profissional do Kauer, né? Ele que é considerado um dos principais publicitários de Montenegro. Mas o Kauer começou como limpador de fogão, é isso mesmo, Gerson? Meu primeiro emprego foi na Casa do Fogão, do Silvio Luiz. Que ano mais ou menos isso? Anos 80? Nossa, Vixe, eu tinha, sei lá, 16 anos, sabe, trabalhar, né, para ajudar em casa e tal. E aí, né, parte do meu salário ali, eu limpava fogão, ajudava a consertar alguns eletrodomésticos e tal, né, era um auxiliar ali, né. E aí parte do meu salário eu usei para comprar um curso de desenho à distância, daqueles do Instituto Universal Brasileiro. Porque tem até de eletrônica, né? Eu gostava de desenhar, eu desde pequeno, desde os 7 anos eu desenho, por curioso, né? Mas me faltava técnica, me faltava noções de anatomia, luz e sombra, profundidade, perspectiva. E aí eu pegava e ia recebendo os fascículos, né? Eu nunca mandei nenhum teste, nenhuma prova para lá, mas eu queria ter o conhecimento, né? Então eu usava aquele tempo ali para aprender a desenhar. Aí, fiz esse curso, fazia desenhos em casa, sempre desenhando, né? Desde pequeno eu ajudava a minha mãe a limpar a mesa do almoço para poder usar a mesa para desenhar. E aí depois eu fui trabalhar numa farmácia. Saí dali, fui trabalhar numa farmácia, com um serviço mais limpo, um serviço, né, melhor, assim. Aplicava injeção ou não? Não, até uma curiosidade, na farmácia tinha as pessoas que cuidavam, tinha um apenas que aplicava injeção, e daí quando não tinha, quando essa pessoa não estava ali e aparecia uma injeção, tinha que ser a necessidade de aplicar uma injeção, se chamava um veterinário. Que ficava na frente. Só que claro, se fazia isso com discrição, claro. Mas eu meio sem noção, né? Estava atendendo uma pessoa e a pessoa disse, preciso aplicar a injeção. Eu disse, só um minuto que eu vou chamar o veterinário. Imagina. E a pessoa ficou me olhando e eu fui lá, chamei, veio o veterinário, aplicou e a pessoa, acho que aquele cliente a farmácia não teve mais, porque, sim, né? Imagina. Sem noção, né? Sem noção. Aí eu fiquei curioso com aquilo também e comecei a, né? É tão difícil assim aplicar injeção e tal, daí comecei a conversar com o veterinário e tal. Ele disse, tu quer aprender? Assim, claro que quero. Aí ele me disse, pega as seringas e agulhas usadas e vai aplicando em laranja, vai assim. Daí, sim. Um dia ele me chamou lá para ajudar numa cirurgia de um cachorro. E aí eu fui lá e ajudei, e ele me mostrou e tal, e aí fui, né, aprendendo e aplicava a injeção, né? Certo. Até hoje, quando alguém próximo precisa, né, aplica a injeção, não tem segredo nenhum. Sem problemas. Não tem problema nenhum. E até se for um veterinário também não tem problema nenhum. Né? Puro preconceito. E aí depois, uma particularidade, né? Eu trabalhava na farmácia, meus pais estavam muito felizes, assim, porque, um trabalho limpinho, estava de jaleco, né? Eles pensavam assim, de uniforme, agora, né? De uniforme, daqui a pouco ele vai ser médico, né? Então, que bacana! Que bacana, né? E eu ali, estava fazendo aquilo como eu sabia que era uma passagem para mim, né? E todos os dias, quando eu ia estudar no industrial, eu passava por uma rua ali que tinha uns pintores letristas, uma casa caindo aos pedaços, tudo cheio de placa, né, que era o Francisco Egídio Berens e o Marcos Alex, eles tinham a MF Publicidade. Certo. E eu passava ali e ficava olhando, fascinado com os desenhos, placas e tal. E aí eu começava a sair mais cedo de casa para dar uma passadinha lá e espiar, né? Aí eu ia lá espiar como é que eles faziam os desenhos e tal, conversar, fui chegando e tal. E daí um dia eu cheguei para eles e perguntei, vocês não precisam de ajudante? Eu disse, a gente até precisa, mas a gente não tem assim condições de te pagar, se der a gente te paga, se não, sim, se der, sabe? Se tu quiser vir aí, não tem problema. Eu disse, perfeito. Pedi demissão da farmácia e fui trabalhar lá, todo sujo de tinta, não tinha assim um salário regular, né? Não tinha horário, pro desespero dos meus pais, né? Mas eu estava trifeliz, né? E aí lá eu aprendi serigrafia, lá eu aprendi a desenhar em formatos maiores, já desenhei até em edifício, né? Em andaime, eu desenhei um boneco num edifício e tal. Eu mesmo montava andaimes e tal, e fiquei muito tempo sendo pintor letrista, fazia fachadas e tal. Claro, cartazes fazia também? Cartazes, daí eu aprendi a fazer serigrafia, né? Fazia camiseta. Na época tu tinha que ser muito multitarefa, né? Eu fui durante muito tempo multitarefa, né? Eu fazia as artes, gravava as telas,
montava meus próprios engenhocas de impressão, eu mesmo imprimia adesivos, imprimia camisetas, tudo. Sim. Depois eu acabei, o Francisco Egídio e o Marcos, eles separaram a sociedade e eu fui trabalhar com o Marcos Alex. E aí fiquei um bom tempo lá e tudo, e aí até teve uma outra fase interessante, que daí o Marcos, ele estava numa feira em São Paulo, e eu estava sozinho, e tinha muito trabalho, e eu trabalhava muito, né? Então eu estava com sono, e eu dirigia uma Kombi. Sem perícia nenhuma, eu dirigia uma Kombi que era um caco de uma Kombi, era para fazer aquilo ali mesmo, até o chassi quebrado tinha. E aí eu ia almoçar lá na Santo Antônio, onde meus pais moravam, né? E voltava lá para Timbaúva. E daí um dia eu estava voltando ali pela volta do morro, e meio que aquele balancinho da Kombi, assim, eu meio que dei uma cochilada quando eu vi uma carroça na minha frente. Eu fiz isso aqui, a Kombi ficou em 2 rodas, eu voltei, a Kombi ficou nas outras 2 rodas, daí eu larguei e eu capotei a Kombi e bati na porta de uma caminhonete que vinha lá do outro lado. Aí eu quebrei o braço de desenhar, né, e levei uma batida bem no meio da cabeça, que é aquelas Kombi com vidro dividido no meio, né, foi ali que eu fui. E aí eu saí daquele acidente, assim, meio grog, e fiquei pensando, que coisa ridícula, eu vou pra casa. Quando eu pensei em ir pra casa, eu desmaiei, e aí acordei no hospital. E aí eu fiquei com o braço engessado durante, né, uns 40 dias. E aí nesses 40 dias eu não trabalhei, né, eu ia na escola, ia no Grêmio e tal. E daí eu decidi que eu não queria mais ser pintor letrista, que eu precisava fazer outra coisa, precisava de mais desafio. Aí eu fiquei bom do braço, peguei a 0 hora, recortei 2 anúncios que buscavam arte finalista, né. E no primeiro eu já fiquei. E aí eu trabalhei em Porto Alegre como arte finalista, né? Claro, arte finalista sem computador, né? Sim, claro. Fazia. Aí eu aprendi laboratório fotográfico, eu aprendi a fazer montagens mais profissionais, eu aprendi o que era fotocomposição, eu aprendi como fazer o planejamento das coisas, porque tu tinha até meia-noite quinta-feira para entregar anúncio na 0 hora, por exemplo. Então tu tinha que planejar tudo. Segunda-feira era o dia de layoutar, porque hoje existia, na verdade eu era o arte finalista e o layoutman, né? Porque o layoutman era o cara que tinha habilidade no desenho e ele fazia os layouts, né, na mão, assim, no desenho mesmo, apresentava para o cliente gostava da ideia, daí tu encaminhava para fotocomposição, para fotografia, para as ampliações, logotipo se ampliava com papel fotográfico no laboratório fotográfico, como se faz a fotografia, e ali eu aprendi essa gama de novas experiências, de novas técnicas. E com o tempo eu também fui saindo, fui conhecendo o Bonfim, conhecendo uma fauna, né? O cara a quem eu substituí como arte finalista era um punk. E eu cheguei lá com colarinho fechadinho, calça de linho, né? Diferente, né? Bem guria de interior. E aí convivi com gente muito louca, gente muito diferente, né? Isso também foi uma bela experiência, assim, de vida, né? Foi a primeira vez que eu vi Blade Runner no lançamento, né? Que eu já vi 11 vezes o Blade Runner, né? Eu vi no cinema ABC, um filme que me marcou, assim, bastante, porque tinha essa coisa do questionamento da vida, né? De um robô questionando o sentido da vida, né? E essa fase foi muito rica, e aí eu comecei a pegar trabalhos por fora. Eu pegava trabalhos para fazer aqui em Montenegro, num cantinho que eu tinha na casa da minha mãe. Então era para eu morar lá. Eu tinha um quarto, numa casa alugado para morar lá. Detalhe, nessa época eu casei também. Eu capotei uma Kombi, quebrei o braço, fui a Porto Alegre e casei. Tudo no mesmo ano? Tudo, assim, não, nos mesmos, em questão de 2, 3 meses. 2, 3 e aí meses. eu estava recém-casado e morando em Porto Alegre. E aí eu comecei a vir. Aí tinha um detalhe. Esse estúdiozinho que eu tinha era lá na Santo Antônio. Eu morava com a minha esposa na Rua Menino Deus, aqui no bairro Ferroviário. Então eu saía de lá, eu nunca conseguia pegar o ônibus, o direto, pegava um ônibus das 7h05, e aí eu chegava aqui quase 2 horas depois, trabalhava, fazia os meus bicos, né, até sei lá, meia-noite na casa da minha mãe, voltava, ia até a Menino Deus. No outro dia acordava 5h30, 6 horas da manhã, ia a pé até a rodoviária, pegava 2 ônibus e ia lá para o Montserrat, onde era a agência, e trabalhava. Aí teve uma época que eu dormia, sei lá, 2, 3 horas por noite. E fiz isso durante um bom tempo, assim, e trabalhava muito. Aí às vezes eu estava vindo de noite, né, sei lá, 11 horas, meia-noite, eu via que ali na pizzaria Júniors, né, quando era uma sexta-feira ou uma quinta-feira,
a galera estava ali, o Pedro Stil tocando violão e tal, e às vezes eu ainda parava ali para tomar uma cerveja, filosofar um pouco, e aí depois ainda ia para casa, sabe? Então era, assim, muito agito. Eu considerava o sono uma perda de tempo. Sim, quando não aguentava mais dormir. Certo. Bom, e a Kauer Ideia e Imagem, como é que surgiu? Como é que está hoje, Gerson? Na verdade, a empresa ela surgiu antes mesmo de eu ir a Porto Alegre. Antes de eu ir mesmo. Eu já tinha a empresa, porque eu tinha que dar nota, né? Então eu criei uma empresa individual, né, que para fazer esses trabalhos, né? Então, quando eu fui a Porto Alegre, eu interrompi um pouco ela e depois retomei. Então, a empresa tem 25 anos, 25, 26 anos, acho. No próximo bloco, nós vamos voltar a falar com o Gerson Kauer, aqui do Entrevista na Beira do Rio, diretamente do Cais do Porto, em Montenegro.